Vamos? Suricata, todo mundo leva a vida no aró. És um pequeno pombo? Sim. Quem também é um pequeno pombo é o nosso morto de hoje. Solta. Soltei. Olha, Mais uma vez, eu gosto de fazer estes disclaimers. É uma das minhas pessoas favoritas de todo o sempre. Neste dia estávamos em 1882 e morri em quente. Morri ainda em quente, depois é que foi. Depois é que foi arrefecendo. foi numa sauna. Toda a gente morre em quente, por acaso não, pessoas que morrem de hipotermia não morrem em quente. E os esquimós, não é? Coitadinhos, sim, olha, Deus os tem. Morri aos 73 anos, podia ter morrido mais. Tarde. Mais ainda. Aos 80. Falamos do incrível naturalista inglês Charles Darwin. O nosso Charles, ou Carlos. Sim. Ou Carlos, sim, ou Carlos, ou Carlitos. Carlos, sim, ou Fátima. Sim, a gente diferente, chama. sim. What's in a name? Uma rosa com outro nome teria o mesmo perfume, já dizia o Shakespeare. Ele nasceu em 1809, não o Shakespeare, o Charles Darwin. Nasceu no fim do mundo em cuecas. Que onde? Em Inglaterra. Era num sítio sem história. nunca ouvi. Era numa família de médicos. Só mais os homens, até, na altura. Era o tempo que havia, não é? Pois, Infelizmente era assim. E é isso que ele vai fazer. Vai começar por estudar medicina, só que ele desiste. É engraçado. Eu acho que há mais casos destes. Ele desiste do curso porque não consegue ver sangue. Desmaia, tem ataques. Então isso só se apercebe Que disso horror, que horror. depois. Sim, quando começa a ter as aulas práticas. Também, mas não é? quando esfolam o joelho não pensam um bocadinho no assunto? Deixa-te ligar para lá. Bom, e então, o que é que ele vai fazer exatamente? Vai ser naturalista. Não é o mesmo que andar nu na praia, não é? isso, já Não é? sabia. Ficaste a olhar para mim com essa. Espera! Era, claro. O que é um naturalista? Para já não precisa de estudar. É um fundo, é um gajo que podia ter tirado medicina, mas não teve notas, ou tinha pavor a sangue e vai ser naturalista. Pois. Não, estou a brincar, falamos de um dos grandes cientistas Claro, com de sempre. certeza. Naturalista é um tipo que estuda os animais e as plantas na natureza. Não há nada, das melhores coisas que a natureza já deu, a melhor é o MD, já dizia a minha avó, estou a brincar. O MD é sintético, claro. Ele fartou-se de viajar, fez umas viagens incríveis pelo mundo inteiro. Esteve no Brasil, esteve na Argentina, esteve até no Chile. E até em ilhas muito remotas como as Galápagos. Isto fica no Pacífico. Temos a América, não é? A América tem uma costa no Atlântico, que é onde está o Brasil, para vocês perceberem. Sim. Depois tem uma Eu costa agradeço. Para ir no às Pacífico. Galápagos. Dá, claro. Não tem sim. lá uns Eu acho hotéis. que eles fazem, como algumas zonas assim Adorava. mais remotas, têm controle do número de Pois, turistas que acho que podem sim, ir acho por que sim. semana, por mês. Mas lá fica na costa do Pacífico da América, ali no meio. Ele fez num barco, nós sabemos o nome do barco, claro, Beagle. Esteve 5 anos, de 1831 a 36, e andou a recolher animais, plantas, pedras, fósseis. Deve ter sido uma viagem incrível. Há um diário de bordo. Foi uma arca, sobre não é? isto. Uma Quase, espécie de sim, arca uma de Noé, espécie de arca pois de é. Noé, em boa verdade, sim. Incrível. E conheceu gentes e sítios mesmo fascinantes. E foi quando ele começou a perceber melhor como é que as coisas. Ele depois leva isto tudo para a Inglaterra e vai analisar durante muito tempo, analisar aquelas porcarias todas e perceber como é que estas coisas tinham mudado com o tempo. Por exemplo, ele viu um escaravelho, a certa altura começa a notar que a música do escaravelho começa a ficar mais comercial. E diz assim: de facto, isto me mudou muito. No primeiro EP Precisamos de era mais muito trombo. melhor. Exatamente. Precisamos de Mais mais. saxofone na música. Ele começou a perceber que a música de antes de nós. Estou a brincar. A coisa mete canários, imaginem, canários. Finch é uma espécie que inclui também os canários. Ele observou, ele estava numas zonas, visitar ilhas é incrível, e para nós hoje parece uma evidência, mas para estes princípios de estudar isto, porque as ilhas conservam, e como sabemos isso, não é? A Austrália, por exemplo, tem animais muito estranhos porque se desenvolveram sem Sem contaminação. adaptados só àquele sítio. E portanto ele vê uns canários e ele percebe que os que estavam no continente e os da ilha eram o mesmo pássaro, ele percebeu, isto é a mesma espécie, só que os que estavam na ilha tinham desenvolvido características mais adaptadas ao lugar onde viviam. E portanto ele começa a fazer as contas e diz, então os animais não nasceram assim, pá, de geração espontânea e são todos canários, porque há canários que numa determinadas circunstâncias Se portam assim. ficam com 2 bicos, ficam com umas Isso antenas. Já era o os meu canários de chapéu. Chernobyl. O quê? Canários de Chernobyl. Tem 3 antenas, tinham 3 antenas. As asas já eram mais para mosca. Muito bem. Agora, Muito claro, bem.
Isto vai, ele pensa lá muito, não é? Reflete e vai questionar e levantar questões acerca da origem e também da adaptação das espécies, de como elas tinham evoluído ao longo dos anos. E é assim que em 1859 ele publica Da Origem das Espécies. Para mim é um dos livros mais importantes de sempre e que vai mudar a maneira até como nós nos vemos a nós próprios. Ele levou 20 anos a publicar este livro, a ganhar coragem para o publicar. Claro, isto são as bases teóricas da evolução. A principal questão era contrariar a ideia de que Deus tinha que criar todas as espécies tal e qual elas estão hoje. Ou no caso, naquela altura, como estava no século XIX. Porque a igreja também tem que se ir adaptando aos tempos. Já passou muito tempo. E o que ele dizia era, não, as espécies foram-se alterando, bastava olhar para os fósseis, não é, na evidência dele, até as espécies que tinham desaparecido e todas essas questões. E depois, a forma como aconteciam essas alterações, que é outra coisa que ele explora neste seu livro, criando conceitos como a seleção natural, ou seja, a escolha numa espécie das características que melhor se adaptam ao seu meio ambiente. E como é que isso se faz? Através da reprodução. Ou seja, o indivíduo cuja pose genética vai tendo, precisamos do bico maior, então tem o bico maior, vai procriar, quem procria até é ficar um grande bico. Foi assim como o meu nariz chegou deste tamanho. Foi por seleção. Era uma família que dava muito valor ao olfato. Exatamente. Mas até nas pessoas, claro, isso também se aplica a nós próprios, claro. Muitas vezes, ou seja, ele faz aqui, nós vemos, a expressão que ele usa é survival of the fittest, e é traduzida até mesmo em inglês, às vezes errada, não traduzido, mas adaptado, por sobrevivência ou a lei do mais forte. Não é isso que quer dizer. The fittest não é o mais forte. É o mais adequado, na verdade. É o mais adequado, sim. Não precisa de ser o maior, muitas vezes até pode ser o mais pequeno, que naquela circunstância seja mais necessário ser pequeno, claro. Sim, por exemplo, um ratinho pequenucho, ou até um mosquito, uma pessoa não dá nada por ele, é picada por uma mosca. É um mosquitinho, se fosse um mosquitão, eu dizia, faz favor de sair do meu quarto, assim tem que andar lá com uma mata-mosca. Olha as melgas, se a melga fosse do tamanho de um cão. Que horror! Muito bem, é a sobrevivência daquele que é mais apto. Claro, isto é completamente revolucionário e claro, a teoria já começava a aparecer timidamente noutros trabalhos contemporâneos do deles. Aliás, a sua própria teoria foi desenvolvida juntamente com Alfred Wallace, fica também aqui o nome dele. Só que isto trouxe-lhe imensos problemas com a igreja, claro, problemas sérios, até mesmo dentro de casa. A mulher era muito, muito religiosa. Emma Wedgwood, quem conhece coisas boas sabe, é da família da Vista Alegre inglesa, Wedgwood, dos Wedgwoods, da melhor porcelana inglesa, que em vez de partirem dinheiro a sair à noite, vão comprando no eBay 2 pratos, 3 pratos, depois deixam aos vossos filhos um serviço completo. Grande serviço, é lindo, o Wedgwood, são lindos de morrer. Bom, a mulher era muito beata, ele teve que lhe dar 2 chapadas, na altura também se usava para ela se acalmar. Não, mas foi por respeito a isto tudo que ele espera 20 anos para publicar o seu trabalho. E aqui é que temos o busilis, para além dos caracóis e dos pardóis e das sardinhas e das tartarugas e tudo mais. Esta teoria também se aplicava a animais mais polémicos para a igreja, no caso, as pessoas. Então ele estava a querer dizer que o homem não descendia do Adão, que depois tinha tirado uma costela e feito uma mulher. E depois todos os homens e todas as mulheres descendiam daquele casal? Pois era. Ele defendia que nós, na tal evolução das espécies, descenderíamos dos macacos. Ele foi muito gozado mesmo, mais criticado com esta, para além de ter sido um escândalo religioso, não é? Ele foi uma piada pública durante anos. Há muitos cartoons que se quiserem procurar em que representavam o Darwin como um símio, como um macaco, e isto era impensável naquela altura. O tempo passou, o Darwin hoje é um dos cientistas mais respeitados do mundo. A igreja anglicana já fez um pedido formal de desculpa há bastante pouco tempo, e a Igreja Católica aceita mais discretamente a teoria da evolução, porque até a Igreja evolui. Perceberam? Pois. É uma frase do Papa João Paulo II que diz: 2 verdades não se anulam uma à outra. Ele está enganado. Na verdade, não deixes que uma boa história se interponha entre ti e a verdade, não é? É isso que a Igreja está a dizer. João Paulo II para sempre. Não é que ele não acreditasse em Deus. Ele não, João Paulo II, que isso penso que não acredita, não é que ele era um tacho. Mas estou a brincar. Estamos a falar de Charles Darwin. Só que ele acreditava mais em questionar, em observar, em pensar. E a verdade é que ele teve várias crises de fé. É verdade, sim. Diz que ele viu tanta coisa terrível no mundo em relação à escravatura e ao Império Inglês, que chegou a duvidar se era possível que Deus existisse e se o homem tinha evoluído assim tanto, na verdade, não é? Sim, porque ele viu in loco essas histórias que em Londres liam, claro. E depois também ele teve 10 filhos, alguns deles também importantes cientistas, e tinha perdido 3 dos seus filhos, e aquilo fez-lhe também
vai ter uma Claro. crise de fé. Mas lá seguiu ele até ao fim, claro, como toda a gente segue sempre até ao fim. Não se sabe bem a causa da morte. Sabemos que ele tinha uns achaques com muita força, umas dores de cabeça, umas febres e assim, e um dia caiu para o lado. Há quem diga que podiam ter sido parasitas, uns bichos, que tinha apanhado nas suas viagens pelo mundo. Mas há também quem diga e quem faça tanta coisa, não é? Mas agora, outro dia abri a televisão, estava uma mulher na televisão a dizer... Uma das muitas maneiras como ele é lembrado, para além de dar nome a uma montanha, a um arquipélago, 13 cidades e até a capital de uma província na Austrália, e a mais de 300 espécies de animais e plantas, são os famosos prémios Darwin. E o que são os prémios Darwin? São dados a todos os anos a alguém que faz o favor de impedir que os seus genes se transmitem à sua descendência, no caso, morrendo, a tentar fazer uma coisa completamente idiota. Nunca viram? Tentar andar com uma moto no teto e morres e ganhas o prémio Darwin por impedires que aqueles genes se Meu Isto, claro, Deus. pode andar, desde andar com motas no teto, até, por exemplo, não querer ser vacinado. Pois é. Agora, com um ou outro detalhe que não estava completamente certo, a teoria da evolução das espécies é o mais perto que nós chegámos de conhecer as nossas origens. E depois de ser universalmente aceito, nos últimos anos têm aparecido uns grupos, quase sempre religiosos, os criacionistas, que negam o trabalho do Darwin, e algumas escolas americanas, por exemplo, e prevejo que venha a caminho também de outros sítios, Infelizmente. é proibido ser ensinada a teoria da evolução do Darwin. Resta-nos agora, portanto, confiar na própria da seleção natural. O Charles Darwin morreu faz hoje 141 anos.